A biodegradabilidade dos materiais é uma das maiores preocupações mundiais num período em que os equipamentos descartáveis voltam a ter importância vital. Para nos ajudar a perceber como poderá ser o futuro dos materiais, temos conosco João Bessa, Technology Manager da Fibrenomics, na Universidade do Minho. Seja bem-vindo. Muito bem, bom dia a todos. Antes de mais, espero que se encontrem bem, protegidos, e que também esta iniciativa, portanto, este evento que está a ser levado a cabo durante esta semana, esteja a proporcionar uma boa oportunidade de reflexão para todos nós. Relativamente a portanto, à minha apresentação e na sequência daquilo que tem sido o programa, portanto, do evento, cabe-me a mim falar, portanto, um bocadinho sobre materiais e sobre o possível futuro dos materiais, não é? E, portanto, desse ponto de vista, portanto, irei estruturar esta minha apresentação, esta minha ação em três grandes blocos. Falar um bocadinho daquilo que é a evolução dos materiais e procurando contextualizar ou enquadrar com o contexto atual em que vivemos neste momento, que oportunidades depois disso estão a surgir e poderão surgir cada vez mais para os biomateriais e depois, de modo mais particular, dentro destes biomateriais, falar de uma classe de biomateriais, portanto, os biopolímeros, de um ponto de vista mais científico. Portanto, relativamente a este primeiro tópico sobre a evolução dos materiais, obviamente é claro, toda a gente, o contexto atual em que vivemos, não é? O surgimento de um vírus, portanto, em que em 2019 a Organização Mundial de Saúde foi alertada de alguns casos de um tipo de pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, uma cidade na China. Em janeiro de 2020, a confirmação da existência desse vírus pelas autoridades chinesas. E em março de 2020, e fruto daquilo que foi a evolução e a propagação, portanto, deste vírus a nível mundial, a própria OMS declara a evolução na classificação deste novo coronavírus de epidemia para pandemia. E este Covid, portanto, e pode ficar a perceber assim muito rapidamente, portanto, este Covid é um vírus que pertence a um grupo de vírus, o coronavírus, que já é conhecido desde meados de 1960. Ele existe maioritariamente em animais, mas pode infectar seres humanos, como temos tido a oportunidade de perceber, infelizmente, e provoca e são responsáveis por infecções respiratórias desde agudas, mais brandas, até mais brandas. E, obviamente, que deste grupo viral, o coronavírus já foi responsável no passado por outros vírus causadores, por exemplo, da síndrome respiratória aguda, o conhecido SARS, e mais recentemente pela síndrome respiratória do Médio Oriente, não é? Portanto, um surto ocorrido entre 2012 e que ainda não foi totalmente eliminado. E, portanto, dentro deste grupo temos também agora, fruto de mais um conjunto de mutações, portanto, o Covid-19. E para percebermos um bocadinho esta evolução, e números é coisa com que temos sido todos os dias inundados na comunicação social, pronto, a própria Organização Mundial de Saúde atualiza todos estes números, portanto, diariamente, não é? E neste slide podemos ver precisamente a atualização, os números oficiais à data do dia de ontem. Portanto, tem que verificá-los a nível mundial, a confirmação de cerca de aproximadamente 2,5 milhões de casos e um número total de mortes a rondar os 160 mil. Ainda é possível ir no seu website consultar ou perceber como é que depois este número de casos a nível mundial se distribui por regiões no planeta. Pronto, e aqui, através deste gráfico, conseguimos perceber duas ou três conclusões rápidas, não é? Em primeiro lugar, que isto surgiu, obviamente, como sabemos, na China, não é? Aqui esta zona a roxo, que mais tarde, portanto, evoluiu e chegou à Europa e que, de seguida, também invadiu, digamos assim, a própria América. E dentro dos casos, deste número de casos confirmados, é possível diariamente perceber também por região o número de casos que vão surgindo e têm surgido em cada uma destas regiões
do planeta, portanto, e em que vemos claramente a Europa e a América neste momento como as zonas mais afetadas do planeta com este coronavírus. E é obviamente na sequência, portanto, deste enquadramento do momento, digamos assim, deste contexto, que também surge, portanto, este evento, o Fibrodynamics Impulse at Home, muito direcionado e pensado para repensarmos o futuro. Obviamente que este repensar do futuro não é algo que seja só despoletado ou que será só despoletado por este contexto muito recente atual do coronavírus. Este futuro é um futuro que já vem a ser, obviamente, repensado, como sabemos, muito por fruto de questões relacionadas com a sustentabilidade, economia circular, portanto, etc. Já vem a ser repensado ao longo dos últimos anos, mas provavelmente este será mais um ingrediente, mais um catalisador para promover ou para acelerar este repensar e para acelerar esta mudança. E, pronto, e a propagação, de facto, do Covid em todo o mundo tem destacado, como temos visto também, tido a oportunidade de perceber na comunicação social, a necessidade de novas soluções para o combate a estas doenças infecciosas, não é? E, de facto, este repensar do futuro, esta evolução, tal como se tem verificado também ao longo da história da evolução da humanidade, nesta evolução a ciência e a engenharia dos materiais têm desempenhado um papel fundamental na busca dessas novas soluções, obviamente sempre com o principal propósito de garantir não só a sobrevivência do ser humano, mas também proporcionar as melhores condições de vida e a melhor qualidade de vida possível para o ser humano e para a humanidade. E foi assim, portanto, um bocadinho ao longo da história, não é? Primeiro com o surgimento da Idade da Pedra, em que foi possível a obtenção dos primeiros utensílios produzidos pelo homem. Mais tarde, com a idade da argila, o material da argila, fruto da necessidade de vasos cerâmicos, por exemplo, para o transporte e acondicionamento de alimentos e produtos agrícolas. Mais tarde, com a idade dos metais, onde surge o cobre, o bronze e o ferro, também, por um lado, relacionado à escassez que já se vinha, portanto, da pedra que já não vinha a ser suficiente para a produção de utensílios, mas, por outro lado, também associada à necessidade de obtermos produtos e componentes com maior valor acrescentado, mais elaborados, não é? E é interessante percebermos aqui que, por exemplo, quer no caso do bronze e quer no caso do ferro, que uma das necessidades que também tem guiado esta evolução também tem a ver com questões, com os fins bélicos, não é? Com questões de guerra, não é? E depois percebemos isso, e isso também se reflete, por exemplo, quando surge a Idade do Aço mais tarde, não é? Fruto da necessidade de construção de habitações mais seguras, fruto de todas aquelas guerras que estudamos em História durante o ensino básico e secundário, das várias guerras, fruto da tentativa da expansão de vários povos do seu território, não é? E, portanto, como diria Platão, a necessidade tem sido, provavelmente, a grande mãe, o grande motor desta inovação. E, atualmente, como sabemos, vivemos provavelmente aquilo que alguém daqui por 100 ou 200 anos irá apelidar da idade dos materiais poliméricos, não é? E os materiais poliméricos surgem, obviamente, como uma evolução da necessidade de alguns daqueles fatores que já vínhamos referindo há pouco, desde o aumento de desempenho de materiais, à diminuição de tempo de processamento, à diminuição também de custos, à rapidez, à leveza, portanto, há vários fatores considerados importantes para o aumento do desempenho e para o aumento da funcionalidade dos materiais. E, portanto, e de modo particular, os polímeros, apesar de eles terem tido o seu grande boom, a sua grande expansão durante o século XX, eles já foram descobertos, portanto, no século XIX. E aqui podemos destacar em 1907, portanto, no início do século XX, a surgir, portanto, na sequência dos primeiros esforços, primeiros estudos levados a cabo, o surgimento da primeira patente de processamento e síntese de um material polimérico, e no caso a chamada bakelite, que hoje nós designamos por uma resina fenólica. Mas é curioso percebermos, e porque vamos falar de biomateriais,
que mesmo antes deste patenteamento, em 1862, houve um senhor chamado Alexander Parkes que já desenvolveu um material sintético, mas a partir de uma fonte de matéria-prima renovável, no caso a celulose, não é? Um produto que na altura foi semelhante ao morfinho, chamado celuloide. E, obviamente, e também à semelhança do que fui referindo ao longo da evolução dos materiais, que em parte o seu desenvolvimento foi catalisado por fatores como guerras, também aqui percebemos como na evolução da história do desenvolvimento dos polímeros, também a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais tiveram um contributo importante para o surgimento aqui de novos polímeros e para o seu desenvolvimento. Não é? E percebemos que no período entre 1918, portanto, data de início da Primeira Guerra Mundial, até ao período de 1945, data do final da Segunda Guerra Mundial, houve aqui uma grande evolução na descoberta de vários tipos de materiais poliméricos diferentes. E, portanto, e desde então, este tem sido um mercado claramente em crescimento, não é? E aqui neste gráfico percebemos, sobretudo, esta tendência quase exponencial a nível mundial, sobretudo a nível mundial, não tanto a nível europeu, mas sobretudo a nível mundial, para um crescimento bastante grande de produção e consumo deste tipo de materiais. Tendo-se registrado em 2018 um volume total de produção de polímeros de 359 milhões de toneladas. E dentro deste volume total, em 2018, apenas 1% desse volume era correspondente a polímeros de base biológica. Mas já vamos ver o que é que são, de modo mais concreto, polímeros de base biológica. Alguns dos principais polímeros mais utilizados no nosso cotidiano em diversas aplicações e componentes, o polipropileno, o polietileno, o policloreto de vinil, portanto, como percebemos aqui neste gráfico à esquerda, e algumas das suas principais áreas de aplicação deste tipo de materiais, das quais se destacam sobretudo o setor das embalagens, o setor da construção, o setor automóvel. Mas, obviamente, e sabemos também isso de senso comum, há um conjunto de problemáticas que têm vindo a ser associadas à utilização deste tipo de materiais, dos polímeros. Um deles, um grande desafio societal que vivemos atualmente, relaciona-se, obviamente, com o crescimento exponencial que a população tem sentido no último século. É importante percebermos que nos últimos 90 anos a população mundial cresceu cerca de 300%, o que é significativo e percebemos neste gráfico, portanto, esta tendência para este crescimento exponencial da população e, obviamente, que este crescimento exponencial leva a que haja uma necessidade cada vez maior também de matérias-primas, de materiais e de componentes que possam ser capazes, lá está, de fazer face e de contribuir para a tal qualidade de vida do ser humano. E fruto dessa tendência, dessa subexploração deste tipo de matérias-primas, pois verificamos e temos visto isto nos últimos anos, nos anos mais recentes, notícias como esta, mais de 400 milhões de toneladas de plástico produzidos, apenas 9% reciclados, e sabemos que isto é um problema, uma vez que os polímeros convencionais têm uma taxa de degradação na natureza muito elevada, portanto, muito prolongada, pode ser superior a 100 anos. O fruto disto, o surgimento de ilhas de plástico depositadas no fundo dos oceanos. A mais conhecida será possivelmente esta do Pacífico Norte, que é uma ilha estima-se com um tamanho aproximado a 17 vezes a área de Portugal, não é? Portanto, é gigantesco imaginarmos esta dimensão, mas há outras já, e como vemos aqui também na imagem à direita, outras ilhas já identificadas de deposição de plástico no oceano, e obviamente isto são fatores, são problemáticas que levam a um conjunto de consequências para o nosso planeta e das quais também temos vindo a monitorizar ao longo dos últimos anos, não é? O aumento da temperatura global de cerca de 2 graus desde 1880, o facto dos níveis de dióxido de carbono no ar serem os mais elevados dos últimos 650 mil anos, o facto da possibilidade, se mantivermos este ritmo, de em 2050 poder haver no oceano mais plástico do que propriamente espécies marinhas,
a incineração de plásticos que geram uma grande emissão de gases de efeito de estufa, por exemplo. Portanto, são várias as consequências que têm advido e que advém com o nosso comportamento e desta sobreutilização de materiais poliméricos. Por outro lado, como eu dizia há pouco, portanto, isto não é, esta necessidade de repensar o futuro não é algo que surge agora só porque surge o Covid, mas de facto o Covid tem-nos trazido aqui mais um ingrediente com muito potencial de catalisar esta mudança, não é? E o que é que nós sabemos sobre o Covid? Sabemos que são uma partícula vírica que tem um diâmetro à escala nano, portanto entre os 60 e os 140 nanómetros, tem um período de incubação entre 2 a 14 dias, o que dificulta, como sabemos muito, a sua detecção rápida e percebemos de forma depois como é que ele se pode estar a contagiar outras pessoas, que é um vírus que acaba por ter resistência a temperaturas mais elevadas, porque verificamos que em determinadas zonas do mundo mais quentes é um vírus que também tem tido tendência para se conseguir propagar, que tem uma taxa de letalidade atual entre os 2% e os 4%, e comparando com uma gripe sazonal, portanto, a taxa de letalidade para a gripe sazonal ronda os 0,1%. Claro que isto também tem muito a ver com o facto de ainda não existir uma tal vacina que possa, de facto, fornecer ao organismo uma defesa eficaz na luta contra este vírus, não é? E um mito que também já tem vindo a ser desmistificado, digamos assim, nos últimos tempos, é que a vacina contra a pneumonia claramente, portanto, não protege de forma eficaz da ação deste vírus, não é? Portanto, este tem sido também mais um ingrediente para catalisar e estimular e acelerar esta mudança. E aqui percebemos, rapidamente, e se fizermos uma pesquisa rápida na web, conseguimos perceber como, de repente, nos últimos 2 meses, 3 meses, vários títulos de jornais podem surgir precisamente a sugerir isso mesmo, não é? Este estímulo para uma mudança rápida, não é? Por exemplo, a criação, a readaptação, a reconversão tecnológica que algumas empresas têm vindo a fazer para serem capazes de produzir equipamentos que possam contribuir para a proteção do efeito deste vírus. O Grupo Naveiro, por exemplo, a Delta, não é? Que sempre associamos ao café, que está neste momento a conseguir produzir máscaras e viseiras. Um outro título de notícia de uma empresa que produz, portanto, componentes ou materiais para o setor automóvel, não é? E em que tem atualmente sofreu um processo de reconversão para conseguir produzir os tais TNTs, tecidos não tecidos, para batas e perneiras hospitalares, algo que não fazia parte do seu leque de produtos e que, de repente, fruto dessa reconversão, também tem procurado contribuir dessa forma. O Instituto Fraunhofer, que está a desenvolver uma aplicação, e isto é importante porque sabemos que também estamos numa era da digitalização, portanto, tem aqui feito esforços para haver uma aplicação que permita detectar pessoas infectadas com o Covid através da utilização de infravermelhos e de radares. A criação também de linhas de crédito direcionadas para a agricultura, portanto, com o objetivo de estimular a bioeconomia para fazer face também a esta pandemia do Covid-19. Portanto, a Superboc, que converteu também um bocadinho a sua linha de produção de cerveja para conseguir obter álcool capaz de dar origem às infectantes. Portanto, vários exemplos, de facto, destas mudanças que estão a ser também catalisadas fruto deste contexto do Covid. E, obviamente, aliado àqueles títulos, há outras ações a surgir, a produção de viseiras para a proteção de profissionais de saúde, a produção de mais de 25 mil tubos de transporte para zaragatoas, a realização de vários tipos de testes e análises microbiológicas para controle de produtos alimentares, ensaios de compatibilidade com a pele, portanto, de máscaras de proteção. Várias ações temos assistido nos últimos meses a ser despoletadas fruto deste contexto atual. E, obviamente, que isto abre uma oportunidade para o ataque ou a exploração de diversas áreas de investigação, desde logo na área dos biomateriais, na área da reconversão tecnológica, como temos vindo a perceber,
Também na área da nanotecnologia, e sendo este um vírus, como referi há pouco, de dimensões à escala nano. Na área também dos materiais smart, tantos materiais com inteligência de, mediante um determinado estímulo externo, poderem desencadear um determinado tipo de reação ou de monitorização. Também na área da digitalização, portanto, este poderá ser mais um contributo importante, e aqui encaixa, por exemplo, o tal exemplo da Fraunhofer, com o desenvolvimento da tal aplicação. Mas de forma mais particular, e porque esta ação é direcionada para os materiais, portanto, é claro que nesta área dos biomateriais, e como percebemos há pouco e como sabemos isso, o plástico ocupa um lugar fundamental no nosso estilo de vida atual. Mas precisamos, como percebemos, também de métodos alternativos mais sustentáveis para a produção de polímeros. E isso tem vindo a ser, portanto, leva-nos para a necessidade de incrementar políticas de reciclagem mais efetivas, mas também de diversificar, portanto, a fonte de matéria-prima para a produção destes polímeros, não é? De forma a não subexplorarmos tanto com combustíveis fósseis como o petróleo e o gás natural para a extração para a produção destes polímeros, não é? E é por isso que surgem aqui uma chave como a economia circular e os biopolímeros que, tal como dizia, não surgem só agora, já venham surgindo nos últimos anos, mas que aqui poderão, fruto do Covid, também ter mais um catalisador para a sua exploração e desenvolvimento. E, portanto, que oportunidades temos aqui a surgir nesta área dos biomateriais? Em primeiro lugar, é interessante percebermos ou considerarmos, como eu referia há pouco, eu peço desculpa, tenho alguém ali insistente com o correio, se alguém já atender. Portanto, mas é interessante, como eu estava a dizer, que percebermos que os biopolímeros não são propriamente algo de novo, não é? Eu falava-vos há pouco, já em 1862, houve um fulano que descobriu, conseguiu sintetizar o primeiro material sintético a partir de uma fonte renovável, a tal celuloide, não é? O próprio Henry Ford, em 1940, também usou biopolímeros na construção de carros, não é? Mas claro que a descoberta de polímeros com base em matéria-prima de origem petroquímica, portanto, com custos mais baixos, negligenciaram um bocadinho, portanto, o desenvolvimento desta classe de biomateriais, não é? Contudo, vivemos atualmente um desafio diferente, não é? Que nos tem feito repensar o futuro, não é? Portanto, um desafio que congrega, ou, portanto, põe frente a frente dois grandes pilares, dois grandes focos, não é? Um conduzido pela pressão ambiental, que obviamente nos afasta da utilização dos polímeros sintéticos ou derivados petroquímicos, sem dúvida, mas também fatores económicos, não é? Que nesta fase ainda nos fazem, por vezes, afastar destas opções mais green, não é? Porque, por vezes, têm sido mais dispendiosas, pelo menos nesta fase de desenvolvimento. E, portanto, vivemos um bocadinho nesta dicotomia, neste dilema relativamente ao desenvolvimento destas oportunidades. Contudo, é importante também percebermos, ao nível da legislação, que há outras medidas a surgir, portanto, incentivos também legislativos a surgir para a adoção de medidas que possam ser, de facto, mais sustentáveis para o planeta, não é? Em 2012, a revisão da Estratégia Europeia para a Bioeconomia, e que na altura este documento tinha como principal objetivo, este plano tinha como principal objetivo, estimular a utilização de alternativas naturais sustentáveis para a produção de plásticos. E mais recentemente, portanto, em 2019, o surgimento da diretiva para a redução do impacto de plásticos no meio ambiente, não é? E com definição clara de targets específicos para a reciclagem de produtos poliméricos e a sua obtenção também de forma mais sustentável. E isto também tem vindo a ser acompanhado por aquilo que têm sido os programas de financiamento do Horizonte 2020, porque sabemos que os programas do Horizonte 2020 têm sido a principal fonte para o desenvolvimento da inovação, não é? E, portanto, é interessante percebermos que dentro do Horizonte 2020, que está agora na sua fase final, cerca de 39% do orçamento disponibilizado para este programa H2020 já era destinado precisamente a fazer face a desafios societais como estes
tenho vindo a apresentar ao longo desta sessão, não é? E de modo mais particular, dentro deste terceira parte do programa 2018-2020, nestes desafios societais destacam-se claramente a economia circular e também o desenvolvimento de soluções para um futuro com baixo carbono e, portanto, com budgets e com orçamentos consideravelmente elevados para, de facto, promover e estimular projetos e investigação nestas áreas. Mais recentemente, e naquilo que é o programa Horizonte Europa, que está a ser definido para o horizonte temporal 21-27, tem como principal objetivo contribuir para um futuro sustentável, justo e próspero para as pessoas e o planeta, não é? E neste caso, 35% do seu orçamento global pretende, de facto, ser um combate a estas alterações climáticas que temos assistido nas últimas décadas. E, portanto, e para este programa do Horizonte Europa está previsto um orçamento de 100 mil milhões de euros. Claro que, fruto deste contexto atual, não sabemos ainda se este programa não poderá eventualmente sofrer alguma alteração, quer em termos de objetivos, quer em termos de orçamento disponível. Mas aquilo que era a sua preparação previsional, percebemos aqui outro lado claro. E enquanto que no programa H2020 tínhamos 39% do orçamento destinado à superação, ao desenvolvimento de soluções capazes de fazer face a desafios societais, neste programa para o Horizonte Europa, percebe-se que esta percentagem evolui para 53%. E que dentro das principais áreas de atuação temos precisamente a questão da bioeconomia, dos recursos naturais, da agricultura e do ambiente, não é? E, portanto, desta forma, dentro das principais áreas de missão alvo deste programa Horizonte Europa, temos de facto, claro, atingir e conseguir esta adaptação às alterações climáticas e incluindo esta transformação societal. E é, portanto, no âmbito deste contexto dos últimos anos, da última década, assim como também neste contexto mais pontual, com este ingrediente mais recente do Covid, que de facto torna-se aqui interessante percebermos cada vez mais o potencial de utilização dos biopolímeros, não é? Como biomateriais capazes de facto contribuir para estes objetivos. E, em primeiro lugar, se calhar é importante, falando deste tipo de biomateriais, percebermos que podemos aqui distinguir três tipos de classes diferentes, não é? E que, se calhar, muitas vezes podemos não saber exatamente distingui-las e até, em alguns casos, usá-las de forma incorreta, não é? E, portanto, podemos fazer essa distinção, portanto, podemos agrupar isto em três tipos de polímeros bio, digamos assim, portanto, os polímeros biodegradáveis, os biopolímeros ou os polímeros verdes. E podemos diferenciá-los a três níveis, ao nível da matéria-prima, ao nível do seu mecanismo de degradação e depois apresentar aqui também alguns exemplos. Portanto, no que diz respeito aos polímeros biodegradáveis, a sua matéria-prima precursora pode ter origem em combustíveis fósseis, como o petróleo ou o gás natural, mas também pode ter origem em materiais naturais renováveis. E aqui, como materiais naturais renováveis, falamos de açúcar, amido, celulose, resíduos vegetais, entre outro tipo de materiais. E nestes polímeros, depois, são acrescentados tipicamente aditivos que vão permitir acelerar a sua taxa de decomposição na presença de oxigênio, luz ou umidade. E, portanto, o seu mecanismo de degradação ocorre sob a ação de micro-organismos que, com o auxílio destes tais aditivos, vão permitir a quebra de ligações moleculares deste tipo de polímeros. Portanto, e como exemplos destes polímeros, temos o PBAT, o PBS, o PVA ou policralolactona.
Já no que diz respeito aos biopolímeros, estes materiais são exclusivamente originários de fonte de matéria-prima renovável, não é? E, portanto, a sua degradação também ocorre sob a ação de micro-organismos como bactérias, fungos e algas, e aqui alguns dos principais exemplos, o PLA e o PHA. No que diz respeito aos polímeros verdes, os polímeros verdes são polímeros que outrora eram sintetizados a partir de combustíveis fósseis, mas que atualmente já é possível a sua obtenção a partir de materiais naturais renováveis. E, portanto, são, digamos assim, são polímeros convencionais, portanto, que já existiam e que nós ainda usamos muito no nosso dia-a-dia, mas que atualmente já é possível a sua obtenção não apenas através de combustíveis fósseis, mas também através de materiais naturais, não é? Como o açúcar, o amido, a celulose, não é? Mas, no fundo, porque a sua estrutura, portanto, o seu desempenho, o seu comportamento é o de um polímero convencional, a sua degradação, portanto, já não são biodegradáveis, no fundo, não é uma taxa tão elevada como são as duas classes anteriores, não é? E, portanto, e aqui neste caso surgem atualmente a biopoliamida, a biopolietileno, o bioPP, portanto, enfim, entre vários outros polímeros que gradualmente têm vindo a ter a possibilidade de ser obtidos através de novas fontes de matéria-prima. E, obviamente, percebemos que, neste caso, dos tipos de polímeros, ou tipo de biomateriais, e falando da degradação, porque, de facto, é uma das grandes problemáticas que temos associado a estes materiais, então, importa também percebermos um bocadinho algumas das principais propriedades intrínsecas destes materiais que vão influenciar este processo de biodegradação. A cristalinidade do material é, de facto, uma característica muito importante. A cristalinidade do material relaciona-se com o arranjo e a organização molecular que este tipo de materiais apresenta, do ponto de vista químico, e quanto maior, mais organizada for esta estrutura, maior será esse grau de cristalinidade e, portanto, mais difícil será, de conseguir desorganizar esta estrutura para a fazer biodegradar, não é? Um outro parâmetro importante tem a ver também com a massa molecular destes materiais. Quanto menor for esta massa molecular, mais facilitada, mais elevada será esta capacidade de biodegradação do material, fruto daquilo que são os grupos substituintes que depois os polímeros podem ou não podem ter. A mobilidade molecular, também relacionada de certa forma com os dois anteriores, também é muito importante. Quanto maior for esta capacidade de mobilidade durante o seu uso, durante o seu processamento, também mais facilitada será essa degradação. E depois o facto de possuírem ou não possuírem ligações hidrolisáveis, não é? Portanto, ligações químicas que depois possam ser suscetíveis, a partir da presença de umidade, por exemplo, iniciar esse processo de degradação. E, de facto, a presença de ligações hidrolisáveis vai, como eu estava a dizer, portanto, levar a uma tendência para a absorção de maior quantidade de água. E isto contribui positivamente para esta aceleração. E, portanto, quando falamos, por outro lado, além destas propriedades que influenciam a degradação dos biomateriais, desta classe de biomateriais, importa também perceber que podem haver diferentes tipos de mecanismos de degradação. E aqui destacamos essencialmente três. A biodegradação, portanto, em que a degradação ocorre por ação enzimática de micro-organismos e não originando resíduos tóxicos visíveis, mas sim compostos orgânicos, biogás e biomassa. A oxodegradação, que é, no fundo, promovida por aqueles tais aditivos que eu falava há pouco, que estão, sobretudo, relacionados com a produção de polímeros biodegradáveis, os tais aditivos que depois vão promover, no final do seu ciclo de vida, a aceleração desta degradação. Portanto, e este ser o mecanismo de oxodegradação que, através destes aditivos sensíveis à luz, vão ser capazes de acelerar. O problema disto é que vão dar precisamente a origem a microplásticos, porque eles vão conseguir apenas degradar até um determinado ponto, mas depois não vão conseguir degradá-la totalmente, não é? E sabemos que a questão do surgimento dos microplásticos é uma problemática muito grande, não é?
Por outro lado, temos também um mecanismo de compostagem, né, também já conhecido. É que aqui tem a ver com uma decomposição biológica em condições muito específicas de temperatura e umidade, portanto, só mediante um conjunto de condições de temperatura e de umidade é que essa degradação, essa biodegradação é de facto promovida e acelerada e, portanto, de forma a não originar também resíduos tóxicos visíveis. E, de modo particular, dentro destes 3 tipos de degradação, o da biodegradação é aquele que é o mais importante. Aliás, eu falava há pouco na diretiva de 2019 sobre a redução do impacto dos plásticos no meio ambiente. Nessa diretiva, por exemplo, já não são permitidos, já são desaconselhados a síntese e a utilização de polímeros oxodegradáveis. E estes polímeros oxodegradáveis são precisamente estes que têm a tal incorporação de aditivos na sua composição inicial. E, portanto, ao nível deste mecanismo de biodegradação, no fundo, ele consiste em submeter este material considerar este material como um nutriente para o alimento de um determinado conjunto de organismos que vão, de facto, promover a quebra de ligações químicas na cadeia principal do polímero. E este mecanismo pode ocorrer ou com a presença de oxigênio ou sem a presença de oxigênio. E, portanto, dando origem a 2 tipos de mecanismos de biodegradação. Portanto, ela pode ser ou aeróbia ou anaeróbia. Portanto, e gerando aqui também produtos resultantes ligeiramente diferentes, em que no caso da degradação com a presença de oxigênio temos a libertação de vapor de água e no caso da biodegradação anaeróbia temos também, além do vapor de água e dos restantes elementos, a geração do metano. E o metano é um gás que também requer algum cuidado da nossa parte, porque é de facto um gás. Falamos muitas vezes do CO2 e o CO2 é de facto um gás com um efeito negativo na atmosfera, mas o metano é um gás que tem um potencial ainda maior negativo quando libertado para a atmosfera. Em termos de mercado, o mercado dos bioplásticos e biopolímeros deverá, portanto, estima-se, deverá aumentar desde os 6,37 bilhões de euros registrados em 2018 até aos 14,92 em 2023 e, portanto, com uma taxa de crescimento anual na ordem dos 16,5%. E este crescimento deverá ser, sobretudo, estimulado pelo setor das embalagens em vários países. Não é? Por outro lado, também deverá ser promovido ou estimulado por legislação governamental que possa ser favorável a esta promoção de políticas ecológicas. Portanto, aqui percebemos um bocadinho a evolução destes diferentes tipos de mercado, destes diferentes tipos de polímeros bio, desde os de base biológica, mas não biodegradáveis, assim como os de biodegradáveis. E percebemos que em 2018 esta capacidade global de produção foi de 2,11 milhões e que se perspectiva em 2023 atingir os 2,62 bilhões. Por outro lado, é importante percebermos que dentro destes polímeros do tipo bio, o polietileno, tereftalato e a poliamida, têm sido responsáveis por aproximadamente 50% de produção e utilização dentro deste universo dos polímeros bio. E, obviamente, em termos de previsões até 2023, estima-se que a capacidade de produção de PLA possa duplicar, por exemplo, como um excelente substituto para polímeros como poliestireno, polipropileno ou ABS. A perspectiva de crescimento da capacidade de produção dos tais polímeros verdes, como o biopolietileno e o biopolietileno tereftalato, o surgimento de novos polímeros têm vindo a ser estudados, como o polietileno de furanoato, que poderá ter características superiores ao próprio PET, assim como a entrada no mercado de outros tipos de polímeros verdes, como o BioPP.
Em termos de distribuição geográfica, portanto, percebemos que em 2018 55% desta produção de polímeros estava centrada na Ásia e, portanto, apenas a Europa tinha uma cota de 19%, mas perspectiva-se que em 2023 a cota europeia possa crescer até valores na ordem dos 27%. E, portanto, em termos de aplicações, como eu dizia há pouco, de facto, o setor das embalagens, e como vemos aqui claramente neste gráfico, ao nível das embalagens rígidas, mas também flexíveis, tem sido o principal, um dos principais setores de utilização e aplicação deste tipo de biomateriais, deste tipo de biopolímeros, com uma cota de aproximadamente 65%. Claro que, fruto desta tendência, têm sido também lançados debates sobre o uso de culturas alimentares para a produção de matéria-prima precursora para a obtenção e síntese de polímeros de base biológica, não é? E se de facto isto pode ou não comprometer aquilo que é a nossa extração de alimentos da própria natureza, não é? E a partir daqui destes números, conseguimos perceber que, apesar de existir um crescimento de mercado previsto para os próximos anos, de utilização, de produção e utilização de biopolímeros e, portanto, da extração, da utilização de matérias-primas renováveis, a participação no uso da terra global deverá permanecer mais ou menos em torno dos 0,02%. Portanto, demonstrando que não haverá aqui concorrência direta, pelo menos para já, entre aquilo que é a obtenção de matéria-prima renovável para a produção deste tipo de polímeros e o cultivo de alimentária para fazer face àquilo que é a nossa alimentação. Por outro lado, é muito interessante percebermos então como é que a partir de matérias-primas renováveis como o açúcar, o amido, a celulose, os resíduos vegetais, é possível atingirmos e obtermos os nossos materiais poliméricos, os nossos polímeros bio. E é por isso que esta imagem ilustra precisamente um bocadinho isso, não é? As rotas de processo que são possíveis de traçar desde a sua matéria-prima de base inicial até conseguirmos obter o polímero final, não é? E, portanto, que etapas de produção temos, que produtos intermediários são gerados e quais os fluxos de consumo de entrada e saída e consumo de recursos, como água, como energia, são necessários para obter estes materiais poliméricos de origem bio. E, portanto, e pegando em três exemplos muito rápidos, no PLA, no PET e no PBS, as tais rotas de processo, conseguimos ver aqui alguns exemplos destas tais rotas de processo. E, no fundo, a quantidade de recursos que são necessários numa fase inicial e durante todo o processo para a obtenção de 1 tonelada de cada um destes tipos de materiais poliméricos, né? E percebemos que há aqui quais os processos intermediários e os produtos intermediários que vão sendo gerados até conseguirmos obter os nossos materiais poliméricos de base bio. Por outro lado, e como a biodegradação é de facto algo muito importante de conseguirmos quantificar, há um conjunto de normas que está já divulgado na literatura e que são importantes e que são utilizadas muitas vezes para procurar quantificar de facto a biodegradação deste tipo de materiais poliméricos. Por outro lado, algo que é também muito importante, não é? Que é percebermos, e porque falamos quando falamos de biomateriais, de biopolímeros, falamos sempre como uma solução para polímeros e materiais convencionais que originam um determinado conjunto de impactos no ambiente e na natureza e no nosso planeta. E por isso, quando falamos de avaliar impactos, falamos muitas vezes de análise de ciclo de vida, de LSA, não é? Como um meio de quantificar precisamente estes impactos ambientais de um dado produto. E, portanto, isso leva à necessidade de uma coleta de dados como emissões, resíduos, recursos, enfim. Qual o problema disto? É que, de facto, alguns impactos ambientais podem ser considerados mais importantes que outros, não é? E isto leva a que
um determinado fator, um determinado parâmetro, possa ter um peso diferenciado relativamente a outros na atribuição de pontuação. E, portanto, isto leva a que não seja possível, nesta fase, termos um critério uniforme de medição deste impacto do ciclo de vida dos materiais. E, percebendo muito rapidamente, comparando polímeros petroquímicos com biopolímeros, no caso dos polímeros petroquímicos, temos que considerar parâmetros como a extração das matérias-primas a partir de combustíveis fósseis e os requisitos de energia necessários para a sua extração, mas nos casos biopolímeros já não é esse tipo de fatores que consideramos, não é? Mas por outro lado temos que incluir outros, como o cultivo da cultura que é utilizada para a obtenção da matéria-prima renovável, o uso de terra e o consumo de água, no fundo, para fertilizar essa obtenção dessa matéria-prima, e, portanto, percebemos que há, de facto, um conjunto de fatores diferenciados e, portanto, que em cada caso têm que ser adaptados e considerados para conseguirmos fazer esta avaliação de impactos. Por outro lado, é importante também definirmos, e nesta análise de ciclo de vida, quais as condições de fronteira da avaliação. Se fazemos desde a sua extração até ao seu descarte e posterior reutilização, ou se fazemos em subagrupamentos mais pequenos, não é? E avaliamos só o impacto nesses subagrupamentos mais pequenos. E, portanto, e daí surgem estes conceitos, também cada vez mais vêm a ser conhecidos, estas terminologias, desde o cradle to gate, ao cradle to grave e ao cradle to cradle, não é? E é o cradle to cradle que nos vai permitir, de facto, fazer esta avaliação global, total, do impacto do produto no ambiente. Pois, obviamente, dentro desta avaliação de ciclo de vida, e apesar desta dificuldade, portanto, há dois principais fatores que normalmente são considerados para procurar quantificar o impacto. Um deles tem a ver com o uso de energia não renovável na produção deste tipo de materiais, e, por outro, o potencial de aquecimento global gerado por cada um deles, fruto da sua utilização. Portanto, e depois há vários estudos já levados a cabo. Aqui nesta tabela sintetiza um bocadinho esses estudos levados a cabo, e em que percebemos temos aqui uma tendência, de facto, para estes novos, ou para estes polímeros de base bio, terem uma tendência para gerar, de facto, um consumo menor de energia não renovável e para gerar um impacto menor no aquecimento global, não é? Isto em comparação com polímeros convencionais, obtidos de forma convencional, não é? Como o PET, o poliestireno ou o polipropileno, não é? Como vemos aqui pelos valores nesta tabela. E, portanto, e em forma de síntese, é interessante, então, fazermos uma espécie de uma análise SWOT sobre os principais desafios e oportunidades que a produção e utilização dos biopolímeros nos traz, não é? Traz-nos, obviamente, ou pode trazer-nos, de facto, um conjunto de grandes vantagens, como no que diz respeito à diversificação da matéria-prima para a sua obtenção, e ser uma matéria-prima de base renovável, com capacidade para gerar uma menor pegada ecológica e com capacidade para gerar uma menor libertação de gases de efeitos de estufa. Mas, por outro lado, nesta fase, como eu dizia há bocadinho, ainda temos fatores económicos aqui. Sabemos que os fatores económicos são muito importantes, não é? E neste momento, a produção de um dado polímero bio pode ser até 2 vezes mais cara comparativamente com plásticos convencionais. Por outro lado, a necessidade de procedimentos específicos de descarte e de composição é também, neste momento, ainda uma desvantagem. Por outro lado, e como eu dizia há pouco, esta possibilidade de geração de gases de efeito de estufa, como o CO2, mas também o CH4, o metano, é também aqui uma desvantagem que deve ser mitigada e minimizada, não é? Mas há, obviamente, um conjunto de oportunidades a surgir para a utilização deste tipo de materiais, não é? O aumento da procura por produtos sustentáveis, sem dúvida, isto é claramente uma tendência. A necessidade da redução da dependência dos recursos fósseis. Sabemos como os preços do petróleo, até antes de falar deste contexto do Covid, como estavam a escalar constantemente.
a promoção de políticas regulamentares, portanto, enfim, há várias oportunidades aqui a surgir que são importantes para a exploração deste tipo de biomateriais, não é? Contudo, uma das possíveis ameaças poderá ter a ver com a questão da concorrência entre as áreas de cultivo para a alimentação e a obtenção de matéria-prima renovável. E, portanto, estes materiais podem contribuir, de facto, os biopolímeros os polímeros bio têm sido muito encarados como a possibilidade de ser um produto salvador, mas, de facto, porque têm o potencial para reduzir resíduos, para reduzir a contaminação por microplásticos e a emissão de gases de efeito de estufa, mas de facto temos aqui ainda um conjunto de medidas que necessitamos de ver melhoradas, não é? Como a competitividade dos custos de produção, assim como a criação de métodos de avaliação de impacto mais consistentes. Obviamente que aumentar a produção e utilização de biopolímeros é um passo na direção certa, sem dúvida, mas o ideal seria mesmo era reduzir a nossa dependência do ser humano da utilização deste tipo de materiais, não é? Para que, de facto, em 2050 possamos atingir o target europeu, portanto, da neutralidade carbónica em 2050. Por fim, é interessante também percebermos, e para terminar, que, de facto, já falávamos de economia circular, mas de facto os biopolímeros também integram muito bem estes ciclos de economia circular, não é? Fruto daquilo que é a sua capacidade de degradação e, portanto, estes dois conceitos têm de facto um potencial enorme para convergir e para de facto serem duas ferramentas ou duas áreas a explorar bastante para a inovação e o desenvolvimento de facto dos próximos décadas. E para finalizar, portanto, há alguns exemplos, já existem de facto empresas a produzir este tipo de polímeros bio, desde o biopolietileno, PLA, poliamida, até alguns exemplos interessantes de aplicação já deste tipo de materiais na nossa sociedade, como por exemplo a utilização em embalagens de cosméticos, ou até o primeiro touchscreen já desenvolvido em material biopolimérico, neste caso o PLA. E, portanto, era um bocadinho isto que eu tinha para trazer sobre esta questão do futuro dos materiais e dos biomateriais, portanto, estando neste momento disponível para responder a alguma questão que possam ter. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, João. Tempo agora para as questões da audiência. E lembramos que a interação é apenas permitida aos participantes registrados no evento que acompanham a sessão através da plataforma ClickMeeting. Por isso, a transmissão no Facebook será agora interrompida. Por favor, digitem as questões no chat no canto inferior direito do ecrã. Ok. Se existem tratamentos ou possíveis soluções para a contaminação por microplásticos. Presumo que aqui estejamos a falar precisamente dos microplásticos, mas nos são apresentados muitas vezes na comunicação social. É difícil porque tem a ver com a sua matéria-prima intrínseca que está na sua constituição. E, portanto, que é uma matéria-prima que, por si só, já tem um tempo de degradação consideravelmente lento. Claro que há métodos que podem favorecer ou acelerar um bocadinho essa degradação, digamos assim, mas será sempre algo não fácil de um momento para o outro, através de um determinado tratamento, degradá-lo totalmente. Agora, o que há, e tendo acesso a esses microplásticos, ou esses resíduos plásticos, e sendo eles de uma classe de polímeros, por exemplo, como os polímeros termoplásticos, podemos ter a capacidade de os reprocessar, não é? E aqui integrar, portanto, em ciclos, os tais ciclos de economia circular, não é?
E, portanto, isto se tivermos, como estava a dizer, de facto, acesso a esses tipos de resíduos, não é? E se os mesmos forem deste tipo de classe de polímeros, portanto, aqui sim, não tanto numa ótica de os eliminar, mas talvez numa ótica de os reconverter e reutilizar para a obtenção de outro tipo de produtos e componentes. É de facto uma reflexão pertinente. Eu, há bocadinho, quando falava precisamente, por exemplo, do programa Horizonte Europa, não é? Que aquilo que estava previsto, portanto, até há pouco tempo, era um orçamento de 100 mil milhões de euros, não é? Mas também levantava precisamente esse véu, não é? Que poderemos eventualmente estar aqui numa situação em que também quer os objetivos deste programa poderão eventualmente ser reavaliados ou complementados, assim como o próprio orçamento, claro. Agora, obviamente que este impacto do Covid é algo muito recente, não é? Portanto, é difícil nesta fase ainda conseguirmos prever aquilo que poderá ser a evolução da utilização deste tipo de materiais e daquilo que serão possíveis novas estratégias de economia. Não é? Os dados apresentados são relativamente recentes, portanto, revertem a 2018 e 2019, mas claro que aqui o Covid poderá ser um ingrediente para, como eu dizia ao longo da apresentação, um ingrediente para alguma adaptação, portanto, a esses targets, não é? Mas é algo que só o futuro próximo também nos conseguirá responder, talvez de forma mais clara e assertiva. Antes da pandemia se muito no sentido de sofrer uma preocupação ambiental, certo? Portanto, poderá aqui haver um redirecionamento de prioridades de investigação e desenvolvimento. Eu não diria se calhar um total redirecionamento, mas se calhar um complemento. Vamos lá ver. Esta questão da utilização, por exemplo, de artigos descartáveis gera uma preocupação tanto grande relacionada com o ambiente, não é? E, portanto, já havia uma tendência para procurar, portanto, e aí com o conceito de economia circular, já vinha muito precisamente a esse encontro, não é? Procurar que no final do ciclo de vida estes produtos ou artigos pudessem ser reaproveitados, reutilizados e reintegrados em novos ciclos de desenvolvimento do produto, não é? Eu, se calhar como engenheiro, eu gosto sempre de encarar os desafios que vão surgindo, se calhar como oportunidades para desenvolver algo que até então não estava ou não vinha a ser muito utilizado, não é? E acho que aqui, de facto, este contexto particular do Covid poderá ser, de facto, um catalisador que poderá, por um lado, acelerar aqui alguns redirecionamentos. A reconversão tecnológica é uma tendência que se calhar até agora não era muito ponderada e que agora o poderá ser, mas por outro lado poderemos ter aqui a oportunidade de desenvolver também conhecimento científico relacionado com esta temática mais recente do Covid, mas que depois poderá ser obviamente muito importante e de base para aplicação noutro tipo de setores e de produtos e de aplicações que já anteriormente vinham a ser pensados e que aqui também poderemos ter um contributo importante do desenvolvimento científico nessa ótica.
Sim, eu creio que poderá haver, de facto, aqui um potencial para a sua aplicação. Quando falamos deste tipo de equipamentos de proteção, e dependendo do tipo de equipamentos de proteção que estejamos a falar, obviamente, eles poderão ter, sendo reutilizáveis, não é? Como é uma das tendências que atualmente temos, mas não deixar de ter um ciclo de vida relativamente curto ou ter um ciclo de vida relativamente mais prolongado. Obviamente que aqui é possível o desenvolvimento portanto, materiais alternativos de base polimérica, mas com recurso a uma matéria-prima renovável ou biológica, obterem-se polímeros com características semelhantes ou até superiores em alguns casos, como substituição de polímeros convencionais. Não é? Como eu referi há um bocadinho há pouco, naquelas diferentes classes de materiais poliméricos que apresentava. Não é? E, portanto, temos vindo a assistir, portanto, o surgimento, por exemplo, das biopoliamidas, os biopolietilenos, com um potencial muito grande de desenvolvimento e aplicação. Qual a razão para não termos uma legislação mais de acordo com os resultados provados e aprovados? Eu, sobre a legislação, eu penso sempre que a legislação, muitas vezes, só pode surgir depois de facto termos uma maturidade científica e tecnológica, com os tais resultados bem provados e aprovados, e que de facto estejam bem consolidados para de facto depois poder também no fundo surgir organismos legisladores ou documentos legisladores que de facto permitam então mitigar e ir de encontro a às necessidades identificadas numa determinada área, numa determinada aplicação, não é? Sim, a aplicação da poliamida biodegradável é possível em produtos têxteis, sim, partindo do princípio, pressuposto que é possível, portanto, a obtenção destes tipos de polímeros de base bio com características semelhantes a polímeros convencionais, portanto, a partir daí torna-nos possível a aplicação deste tipo de polímeros bio nas mesmas áreas ou na maior parte das áreas em que os polímeros convencionais já vinham a ser integrados e utilizados. Muito obrigado, João. Infelizmente, não temos tempo para mais questões, mas a discussão não termina aqui. Aceda ao nosso fórum em fiberdynamics.com e participe no debate. Obrigado pela sua presença e até breve.